Fala pessoas, tudo bem com vocês? Vamos continuar analisando a entrada de Plutão no signo de Aquário e como que ele interfere com planetas do mapa natal. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão e como que conjunções e aspectos, trígono, sextil, oposição e quadratura podem interferir na vida de quem tem essas posições ali. Aqui embaixo na descrição está exatamente os graus onde esse Plutão pode fazer aspecto durante esse próximo ano, tá? Então, se você tem planetas que estão fora desses graus que estão marcados aqui, não precisa se preocupar agora, isso vai acontecer em algum momento para frente, tá? Recado especial aqui. Para quem tem Sol, Lua e Ascendente em Aquário e em Peixes, vai ter um desconto especial para fazer o mapa natal e as previsões anuais, porque os movimentos que estão acontecendo ao longo desse ano são movimentos super importantes que potencialmente podem transformar a sua vida. Então, na hora que a gente faz essa análise, você consegue entender para onde que você pode direcionar a sua energia para ter um ano cada vez melhor, certo? 20% de desconto para quem tem essas posições. E também para você que tem Saturno em Peixes. Para você que está ali mais ou menos com 29, 30 anos, ou 58, 59, vocês vão passar pelo retorno de Saturno. Isso é uma fase super importante na vida. Para você entender isso aí, também tem esse descontinho especial para você. Beleza? Então, bora lá para os nossos vídeos e aquele negócio de sempre, né? Dá aquela curtida no vídeo, não esquece, curte o vídeo, compartilha, faz um comentário aqui embaixo que ajuda demais o algoritmo do YouTube a divulgar o nosso canal aqui, tá bom? Então, bora lá. Beijo para todo mundo, espero que seja legal para vocês. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência nos nossos vídeos e agora, a partir desse momento, que a gente vai falar de Urano, depois Netuno e Plutão, vai ser super importante uma informação que eu já vou falar agora no começo para você ficar atento. Isso, cara, isso é muito importante, porque quando a gente começa a falar de movimentos intensos, toda vez aparece alguém no Instagram, no YouTube, ou então meu cliente no WhatsApp falando assim: Meu Deus, o Plutão vai fazer quadratura com Urano no meu mapa, nossa senhora, vai acabar minha vida. E começa aquele drama todo, né? Ó, as coisas não funcionam do jeito que a maioria das pessoas pensam. Para a gente analisar especialmente o Urano, Netuno e Plutão, existem algumas regras muito específicas que a gente tem que observar, porque ele não funciona de qualquer jeito. Ele é muito diferente do que o Sol, mas é assim, é absurdamente diferente. O Sol ele funciona o tempo inteiro no mapa. Urano, Netuno e Plutão, eles funcionam dentro de características específicas, tá? Então, ó, mesmo que você tenha o Urano ou Netuno e Plutão dentro desses graus que estão aqui embaixo, porque não é todo o planeta que está aqui, tá? Especialmente o Netuno e o Plutão, em alguns lugares que estão marcados aqui embaixo, eles não vão aparecer na vida de ninguém, tá? Porque não tem ninguém vivo com essas posições aqui. Mesmo que esteja dentro desses graus, pode ser que a casa onde o Plutão ou onde o Urano esteja não seja afetada. Porque pensa no seguinte, ó, o Urano ele vai funcionar de uma forma muito intensa, muito próximo da entrada das casas. Vamos pôr ali uns 5, 6 graus mais ou menos. Se ele estiver para o meio da casa ou para o final da casa, a ação dele é muito menos intensa. Tá? Para falar Netuno e Plutão é pior ainda, mas o Urano é muito menos intenso. Então, se você tiver, por exemplo, aqui, ó, um Urano que tiver no meio da casa 9, por exemplo, e ele não estiver fazendo aspectos com planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, se ele não estiver fazendo aspectos com isso, ele estiver no meio da casa 9, esse Urano ele tem uma intensidade muito baixa dentro do seu mapa. Então, o aspecto de Plutão com Urano pode ser que não tenha um grande efeito diretamente no seu mapa. Porém, a gente sempre tem que lembrar que os planetas são regentes de signos. Então, o aspecto de Plutão com Urano, ele pode afetar mais intensamente a casa que Urano rege. E para você saber disso, você tem que ver onde está Aquário no seu mapa, tá? Aí a gente vê uma reverberação interessante. Se o Urano tiver na entrada de uma casa, bem juntinho ali, até 5 graus, 6 graus da entrada de uma casa do seu mapa, aí você vai ter
uma intensidade bastante forte dentro daquele setor ali e na casa onde o Urano rege. Isso pode parecer um pouco complexo, pode parecer às vezes um pouco não faz muito sentido, mas isso tem que ser analisado mapa a mapa, tá? Eu gosto de falar isso porque senão a gente fica muito generalizado e você pega uma pessoa que tem um Urano no meio da casa 9, sem fazer aspectos com nenhum planeta, e ele está regendo uma casa, sei lá, casa 3, vai, ou casa 11 mesmo. A interferência desse Plutão pode ser super baixa, né? E a pessoa recebe as informações, ela começa a ficar muito nervosa, ela fala, ai meu Deus do céu, agora vai acabar a vida. Não vai ser assim, a gente tem que examinar caso a caso. Eu gosto muito de falar isso para vocês, porque as informações generalizadas do mundo podem gerar ansiedade nas pessoas. Isso não é tão legal, a gente tem que aprender a ver isso de forma individual, tá? Então, tá assistindo o vídeo? Analisa com calma onde estão essas posições, põe a cabeça no lugar, porque pode ser que esse trânsito não seja tão intenso quanto ele pode ser. Por causa dessas características, ou ele não pode ser tão intenso quanto você imagina que possa ser. Por causa desses conceitos que eu expliquei de uma forma muito rasa, tá? Ficou difícil de entender? Volta no vídeo, assiste de novo com calma. Não entendeu ainda? Manda mensagem para mim que eu explico, tá? A intensidade desse aspecto de Plutão pode ser mais baixa por causa disso que eu expliquei e que para isso acontecer, para eventos de Urano, Netuno e Plutão, para eles acontecerem, eles dependem de outras coisas, dependem de eventos mais rápidos para acionar aquele cenário que está sendo pintado. Onde a gente vai ver eclipses, Marte em trânsito, Mercúrio retrógrado, progressões secundárias, especialmente da Lua, tá? Direções primárias, enfim, tem várias outras técnicas que a gente tem que usar para saber quando e se esse negócio vai acontecer no seu mapa, tá? Então ele acaba se encaixando dentro de uma restrição de situações. Isso funciona de forma muito mais intensa, muito mais importante para Netuno e Plutão, tá? Eu vou explicar isso para vocês no vídeo que eu fizer de Netuno. Bom, dito tudo isso, Urano é o planeta de criatividade, certo? Criatividade, autonomia, independência, amigos, grupos onde eu frequento, fala sobre irritabilidade, intolerância, inquietação, esse excesso de criatividade, né? Muita proliferação de ideias, mente muito agitada. Quando você tem um aspecto positivo, o Plutão pode favorecer ideias espetaculares e nunca antes imaginadas para fazer aquele setor ali funcionar. Se você tiver isso dentro de uma casa 10, por exemplo, você pode ter ideias revolucionárias para transformar a sua profissão. Você pode até mudar de profissão, você pode estar trabalhando com muita certeza dentro de um ambiente e você começa a ter sensações e ideias de que, nossa, aquele lugar é muito mais legal, aí você larga tudo e vai para lá. E funciona muito bem, lembrando que aspectos positivos são de fluidez, então você teve uma ideia super brilhante, colocou em prática, foi para lá, resultado imediato, está tudo certo, funcionando direitinho. Ele causa rompimento, mas ele causa um rompimento voluntário, e com resultados satisfatórios logo na sequência, né? Ele pode trazer também uma situação que envolva muito, ele amplifique muito a sensação de pertencimento a um grupo, onde aquele grupo de pessoas que você está vivendo, aqueles seus amigos ou grupos de ideologia, de estudos, por exemplo, aquilo lá começa a ter um significado muito mais importante e gerando muito mais noções do que você pode fazer para frente, o que você quer fazer com a sua vida, para onde você quer direcionar suas coisas, para onde quem você quer se tornar. Você começa a construir essas ideias dentro da sua cabeça e você gera essa força de energia, né, esse impulso de produzir uma energia de ideias criativas como é que fala? Energias criativas e de realização, né? De você realizar esse negócio com essas ideias tendo utilidade. Quando a gente fala de Urano,
A gente fala de potencialmente uma mente absurdamente criativa e que tem várias ideias, só que muitas dessas ideias não servem para nada. É por isso que quem tem Urano muito forte no mapa, em aspectos com o Sol, com Mercúrio, no ascendente, na Lua, essas pessoas têm a mente tão agitada e tão movimentada que elas não conseguem compreender nenhuma ideia, porque tudo se mistura. É aquela coisa, fala assim, sabe aquela coisa que a pessoa fala, ai, você não sabe como é que é minha cabeça. Minha cabeça é, nossa, é um inferno, não consigo parar de pensar nunca. Se você tiver Urano nessas posições que eu falei, eu acredito. Se você não tiver Urano nessas posições, eu vou falar para você que a sua mente não é diferente de todas as outras pessoas, porque todo mundo pensa muito o tempo todo. As ideias se confundem, elas se bagunçam, elas se misturam. Isso não é uma exclusividade de uma pessoa. O ser humano é desse jeito, principalmente com essa quantidade de informações absurdas que a gente tem no nosso dia a dia. Outra coisa que esse Plutão pode ajudar nas grandes transformações intelectuais e de propósito, de invenções, de ideias, é absorver isso de ambientes midiáticos, né? Nossa tecnologia. A tecnologia pode trazer as grandes soluções para o seu dia a dia. Então, aproveitar isso de uma forma muito intensa e você está lá com um trígono acontecendo, pega a sua ideia, de onde estiver esse Urano no seu mapa, se ele estiver funcionando, pega aquela ideia, coloca no YouTube como fazer isso, como estudar aquilo, qual que é esse tema e vai se dedicar a isso porque o desenvolvimento desse conhecimento através da exploração tecnológica vai trazer assim transformações absurdamente potentes para o seu dia, tá? Agora, quando a gente fala de conjunções e quadraturas e oposições, aí a gente está falando do que o buraco é mais embaixo. Porque o Urano, ele representa rompimentos potenciais. Eles estão só ali, ó, esperando. É uma bomba relógio, Urano. Ele está ali só esperando, meu. Na hora que ele for ativado, aí você pode ter. Aí assim, eu não consigo nem passar o pano. Porque o Urano ele promove rompimentos, sim. Não tem. Cara, se ele estiver junto da cúspide de uma casa do seu mapa e ele estiver se aproximando de aspectos exatos com o Plutão estiver se aproximando de um aspecto exato, especialmente quadraturas e oposições, uma conjunção também, e tiver trânsito de Marte, se eclipse está passando por ali, não é o caso desse ano, tá? Mas em algum momento isso pode acontecer. Cara, você pode ter certeza que o que tem ali de verdade pré-estabelecida, tradicional, vai deixar de existir. Quem tem Urano de casa 7, por exemplo, em algum momento na vida vai passar por um divórcio. É bem possível. Eu até hoje, em 15 anos estou quase 15 anos de astrologia, todos os mapas que eu peguei que eu tinha Urano de casa 7, praticamente todos passaram por um rompimento, não necessariamente um rompimento do casamento, mas algum rompimento que foi bastante importante na vida deles, né? Que é divisor de águas. Até aqui foi desse jeito e desse jeito, depois disso, as sensações que eu tive, né? As visões, as vivências que eu tive foram tão marcantes que eu deixei de ser essa pessoa e me transformei em outra, dentro de um relacionamento. Quem tem Urano de casa 2, que nem eu, por exemplo, eu tenho Urano de casa 2, pode passar por uma crise financeira, pode passar por uma quebra financeira em algum momento. E eu passei por uma quebra financeira bastante intensa uns anos atrás. Quem tem Urano de casa 10 pode perder o emprego, ou pode romper com o emprego que escolheu para ir para uma nova profissão. Só que isso pode vir através de uma imposição. Mais ou menos num setor, uma forma assim, ó. Se você tem Urano de casa 10, muito provavelmente você tem o desejo interno de ser autônomo, de ser independente, de fazer o que você bem entender. Você tem muitas ideias e não consegue aplicar no seu trabalho porque tem gente mandando em você. E você fica com aquele negócio, né? Nossa, como eu queria sair, como eu queria fazer outra coisa, como eu queria ser e tal, como seria e tal. Só que você tem medo de sair disso por causa da estabilidade. Na hora que o Plutão está passando ali, provavelmente ele vai fazer com que você perca o seu emprego e a partir daí você tem a oportunidade, você não tem outra escolha, de fazer a sua autonomia. Só que vem através de um rompimento inesperado. Então, entender qual que é o propósito e falar, não, agora eu tenho a oportunidade de ir porque não tem mais nada me segurando. Aí você vai e constrói do jeito que você quer.
certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, ele pode trazer esses rompimentos com os grupos, com os amigos, pode ter problemas sérios com os amigos que tragam situações difíceis. Ele pode trazer essa atividade mental muito intensa, que seja complexa e que você precise de ajuda para organizar as ideias. Ele pode trazer essa atividade mental, né, muito forte internamente, que pode trazer problemas até de saúde. Né? Então tem que sempre estar avaliando. Se você tiver Urano de casa 6, Urano no ascendente, é importante estar, né, visitando o médico, começou a ver sintomas diferentes ali, procura um neurologista ou alguma coisa que você acha que vai cuidar de você ali. Como o Urano está muito ligado com eletricidade, também com o nosso poder mental, quem tem Urano no ascendente na casa 6 tem uma tendência a ter algum tipo de problema nesse sistema nervoso. Né? Então é importante o acompanhamento médico. Tá? Muito bem. Então, eu acho que eu cobri tudo que é importante. Ah, lembrando, né? Eu já falei no começo do vídeo, vai ver onde está Aquário no seu mapa, tá? Porque dependendo da posição de Urano, você vai precisar ver mais a casa onde está Aquário. Beleza? Então, esse é Plutão fazendo trânsito com Urano. Aquele beijo para vocês.